Está começando pela TV Novo Tempo mais uma vez o programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Comumente, a palavra evangelho é usada para se referir às boas novas da palavra de Deus, o que de modo algum é errado, principalmente levando-se em conta que o termo grego euangelion evidentemente significa boa notícia. Esta era uma palavra comum no passado, mesmo antes de surgir no mundo o movimento cristão. A inscrição de Priene, datada do ano 9 a.C. e encontrada na Ásia Menor, celebra o nascimento de Augusto como sendo as boas novas, euangelia, da história da humanidade. Portanto, evangelho refere-se tecnicamente a um acontecimento histórico de grandes proporções e não a um mito ou uma lenda. Em termos de ciências bíblicas, evangelho é um gênero literário marcado ou caracterizado por estilos que precisam ser anotados para a boa compreensão do seu conteúdo. Mas, ainda que se trate de um gênero literário, cada autor manifestou a sua peculiaridade, o seu objetivo e o seu enfoque pessoal conforme as necessidades dos seus destinatários. Não eram, porém, meras biografias de Jesus Cristo. Os evangelistas não intentavam escrever pormenores da vida de Jesus, determinando o que ele fez em certa época do calendário de cada ano de sua vida. Note que, em várias ocasiões, as indicações geográficas ou temporais das narrativas são muitas vezes genéricas. Na cidade, num alto monte, na casa, no caminho, naquele tempo, naquela hora. Assim, os evangelhos não são necessariamente relatos biográficos de Jesus no sentido atual da palavra. São antes o anúncio do querigma, isto é, da mensagem proclamada por aqueles que foram as primeiras testemunhas do evento, e a seguir pela igreja, que de um modo geral também testemunhou o evento de Jesus. A intenção dos evangelhos, portanto, é apresentar Jesus de Nazaré como o Messias, o Filho de Deus e Salvador. Seu conteúdo, portanto, não pode ser lido de modo indiferente. Trata-se de 4 testemunhas, mas de um mesmo convite à graça manifestada na história da humanidade. Agora, o que percebo no mundo acadêmico, especialmente o mundo teológico, é que há certos autores, especialistas em teologia do Novo Testamento, que tomam determinados textos aparentemente divergentes dos evangelhos e assumem que estes seriam contradições nunca harmonizáveis, que indicam, por sua vez, uma falta de coerência na produção de cada um deles, ou seja, as contradições indicariam que não se trata de uma história real, de um relato autêntico que realmente aconteceu no passado. Mas estas mesmas divergências podem também, de modo acadêmico, ser lidas sob outro prisma legitimamente válido, tanto à luz da lógica quanto da crítica literária. E há, igualmente, muitos especialistas que concordam com o que vou apresentar aqui. Quer ver? Mateus, por exemplo, acentua muito mais as polêmicas entre Jesus e os fariseus do que o faz Lucas. Este último chega a sugerir uma amizade entre Jesus e alguns fariseus no início do seu ministério, algo totalmente inexistente no relato de Mateus. Compare a pregação agressiva de João Batista, segundo o Evangelho de Lucas, endereçada à multidão que o ouvia. Já de acordo com o Evangelho de Mateus, esta mesma pregação voltava-se especificamente para os fariseus. Você pode ver isso em Mateus capítulo 3, versículos 5 a 10 e Lucas capítulo 3, versos 7 a 9. Estes são apenas alguns exemplos que mostram que cada evangelista apresentou a sua própria caracterização do Cristo sem, contudo, mentir. Mas seria isto uma contradição real? É lógico que não. Veja, por exemplo, esse quadro ilustrativo. Imaginemos 2 livros escritos sobre a vida de Martinho Lutero por 2 autores católicos. Um em 1900, o outro em 1980, ok? Digamos que o primeiro, de modo lamentoso, escrevera sobre Lutero nesses termos. Ele diria: Lutero, esse monge que abandonou o hábito, que desprezou uma religião, que levou por seu próprio orgulho a Igreja e a Europa ao fogo e ao sangue. O segundo autor católico, por sua vez, já diria um pouco diferente. Ele escreveria mais ou menos assim: Lutero teve sua fraqueza como qualquer um de nós, mas devemos considerar que aqui estamos diante de um monge tremendamente religioso,
apaixonado por Deus e preocupado com a salvação dos homens. Ele percebeu que a igreja deveria reformar-se em vários pontos, voltar-se para as Escrituras, e a igreja, por sua recusa, o expulsou de seu seio. Ora, nenhum historiador sensato questionaria a historicidade da vida de Martinho Lutero com base nesses dois depoimentos tão diferentes. Nem poderia dizer que, embora diferentes, eles seriam de fato contraditórios. Ambos os textos que eu mencionei fazem uma leitura do mesmo fato: Lutero rompeu com o catolicismo. A diferença é que um acentuou a responsabilidade do monge no processo, enquanto o outro acrescentou a intolerância como também responsável por muito do que aconteceu. Possivelmente houve, entre ambos os autores, o Concílio Vaticano II, que tornou os católicos mais otimistas e de boa vontade em relação ao protestantismo. Sendo assim, aquele que viveu antes do Concílio Vaticano II esboçou em seu livro as características do ambiente menos tolerante ao qual vivera, enquanto o segundo apenas ecoou os ares mais tolerantes da sua própria época. Essa mesma analogia que eu acabei de fazer pode servir para explicar as peculiaridades de cada evangelho ao descreverem a vida de Jesus de Nazaré, mesmo que pareçam, a princípio, contraditórias. Cada evangelista narrou a vida de Cristo com um colorido próprio de personalidade, ambiente, contexto e propósitos. Contudo, eu afirmo para você, não há nada de dramaticamente sério que coloque em dúvida a reputação historiográfica daqueles que produziram estes textos sagrados. Afinal, pequenos erros, ainda que ocorram, são peculiares mesmo nos mais exímios historiadores modernos e também na antiguidade. E tem mais. Diferente do que muitos imaginam, as aparentes incongruências dos evangelistas atestam a sua legitimidade. Isto mesmo. Veja o que disse a doutora Suzana Camargo, desembargadora e ex-corregedora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A testemunha não é uma máquina fotográfica ou filmadora, pelo que, diante dos fatos variáveis e complexos que lhes são postos, é natural que selecione aqueles que mais lhe interessam e, após essa seleção, a informação passa ainda para o campo afetivo, onde sofre as interferências dos valores e opiniões do receptor que permitem a qualificação dos fatos como bons ou maus, para só então aflorar no campo operacional mediante a externação do que foi visto ou ouvido. Assim, o depoimento das testemunhas que presenciaram os mesmos fatos podem ter colorações diferentes, enfoques díspares, sem que estas discrepâncias indiquem a ocorrência de inverdades nas declarações, pois cada pessoa vê a situação sob uma perspectiva própria. Percebeu? Viu muito bem? Pois justamente o fato de os evangelhos possuírem certas peculiaridades diferentes entre si, como disse a desembargadora, demonstra que os textos não foram editados para convencer o leitor de um relato falso. Senão, essas contradições desapareceriam, ou, em linguagem jurídica, as testemunhas teriam sido contratadas, elas não seriam sido espontâneas. Teria havido uma orientação de advogado, mas como não houve orientação nem ensaio para que todos dessem a mesma versão, este colorido diferente nos evangelhos aponta para a honestidade do testemunho que deram. Mas eu sei que você dirá, e como faremos para saber em detalhes o que realmente aconteceu quando um evangelista, por exemplo, diz que Jesus estava entrando em Jericó para curar um cego, enquanto o outro fala que ele estava saindo da cidade e que curou 2 cegos? Ambos os relatos não podem estar certos. Um deles deve ter se equivocado. O que fazer em situações como esta? De fato, para os que advogam a doutrina da inerrância, isto é, que a Bíblia não poderia conter nenhum mínimo erro para então ser inspirada por Deus, isto realmente é um problema. Mas para aqueles que entendem que a inspiração de Deus é dinâmica, que a inspiração é Deus falando com sotaque humano e, por isto, deixando que as pequenas incongruências da linguagem humana estejam presentes na revelação, sem afetar o conteúdo principal da mensagem, isto não será um problema. O profeta pode ter errado num ou noutro detalhe, mas na essência da mensagem ele acertou. Sabe por quê? Porque foi inspirado por Deus. Tudo bem, dirá alguém, mas
Como decidir nos casos de incongruência dos relatos? Bom, eu acho que, nesse caso, aquela pista dada pelos juízes na área do direito seria válida. Então, o que o leitor deve fazer é atentar para os pontos de convergência dos diversos depoimentos para, então, selecionar aqueles elementos comuns que poderão embasar a convicção. O mínimo sempre se manterá coadunante. No caso de serem verdadeiras as informações prestadas, isto deverá ocorrer e é justamente nesse ponto que o leitor deve procurar para conseguir aferir a respeito das semelhanças dos fatos narrados. Outros aspectos relevantes que devem ser considerados para efeito de aferição da credibilidade do depoimento dizem respeito ao tempo em que a testemunha esteve frente aos fatos, frente ao objeto do relato, bem como a respeito da frequência e da reiteração